Então, galerinha, vocês viram lá que as notações químicas trazem muitas informações necessárias para a nossa ciência? Elas comunicam muito. Nós temos os símbolos dos elementos químicos, nós temos as fórmulas das substâncias e as equações que representam as reações químicas. Fora todas as informações que vêm dos índices, coeficientes e as informações que também vêm ali da seta das reações. Se vai aquecer, se vai ocorrer sob luz. Então, dentro da nossa ciência, nós temos muitas particularidades. Por isso que é importante vocês conhecer cada uma delas, para quando se deparar em algumas atividades, avaliações, vestibulares, vocês conseguirem interpretar essas informações corretamente. Então vamos lá para a gente ver novamente os conceitos de símbolos dos elementos químicos, das fórmulas e das equações. Vamos lá no slide. Os símbolos, a gente viu que eles são uma comunicação internacional, formadas por letras, sendo a primeira letra sempre maiúscula, e quando houver a necessidade de uma ou terceira letra, elas têm que ser minúsculas, porque assim a gente consegue diferenciar um elemento do outro. E por falar em elemento, a gente revisou também que um elemento químico nada mais é que um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, ou seja, lá no núcleo do átomo tem a mesma quantidade de prótons. Como exemplo, nós tratamos do elemento hidrogênio, onde todos os átomos de hidrogênio vão ter um próton no seu núcleo. Por isso que o número atômico do hidrogênio é o número 1. Para as fórmulas das substâncias, nós fizemos uma pequena revisão sobre os tipos de substâncias que existem. Nós falamos sobre as substâncias simples, que são aquelas formadas por átomos de um único elemento químico. Falamos também sobre as substâncias compostas, que são aquelas formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes. E as moléculas, elas são as menores unidades que apresentam a composição característica de uma substância. O que isso quer dizer? Que quando a gente representa uma substância, por exemplo, como a água, nós representamos pela sua menor parte de composição, que é a sua molécula. Então, as fórmulas, elas são justamente para representar a composição da molécula de uma substância química. Existem substâncias que não são formadas por moléculas, que são as substâncias iônicas e as metálicas. Aqui a gente viu um pouquinho sobre elas também na nossa aula. E outro ponto são as informações que nós temos ali dentro das fórmulas químicas, né? Que normalmente elas são muito presentes nas nossas equações, que é a base da nossa estequiometria, onde nós temos a representação da molécula, né? Por exemplo, quando eu tenho uma molécula de água, eu sei que eu tenho 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Quando eu quero representar que eu tenho mais de uma molécula de água, eu tenho que utilizar um coeficiente que vai vir na frente da fórmula da minha substância. Esse 2 está multiplicando toda a minha molécula. Isso quer dizer que eu vou ter 2 moléculas de H2O, um total de 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Essas são as informações que nós temos dentro das equações químicas, né? O coeficiente e o índice. O índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma molécula de uma substância. Agora, galerinha, nós vamos lá para a nossa atividade. Você vai praticar e depois vamos fazer a nossa correção aqui juntos, tá bom? Boa atividade para vocês e até daqui a pouco. E estamos de volta para a nossa correção das atividades. Vocês estão observando que nas nossas aulas de química a gente está trabalhando normalmente com 3 questões, né?
duas questões ali de um nível fácil ao intermediário, e normalmente a última questão a gente coloca um nível de complexidade um pouquinho maior, que é para ir estimulando vocês para se preparar para o Enem, já que o primeiro ano do ensino médio, daqui a 2 anos vão estar lá no terceiro e já vão estar ali concorrendo, se Deus quiser, às vagas nas universidades. Então a gente já vai trabalhando nesta mentalidade. Para a gente praticar bem e não ficar dúvidas, vamos lá para o nosso momento do Tirando Dúvidas? Vamos para a nossa correção das atividades da nossa aula. Vamos lá? Na questão de número 1, diz o seguinte: em uma reportagem foi mencionado que o gás hélio é utilizado para encher balões, pois é mais leve que o ar e não é inflamável. Esse gás é formado por átomos com número atômico 2 e não forma compostos com facilidade. O que isso quer dizer? Que ele não faz ligações para formar moléculas mais complexas. Normalmente, o gás hélio ali ele tem átomos isolados. Essa substância descrita é classificada como, aí vem, letra A, uma molécula composta por diferentes elementos. Letra B, um composto gasoso com alta reatividade. C, um elemento químico formado por átomos com diferentes números de massa. D, um elemento químico formado por átomos com o mesmo número de prótons. E a letra E, um íon com número atômico maior que o do hidrogênio. Vamos lá. Em algumas situações, quando nós temos alternativas que uma é o oposto da outra, normalmente ela vem para testar o seu nível de domínio de um conteúdo. É comum na química. A gente não pode se apegar a esse detalhe como se todas as vezes fosse dar certo, mas em boa parte acontece dessa forma. Quando uma questão é o oposto da outra, normalmente uma tende a estar certa enquanto a outra é errada. Na letra A, quando ele fala que o gás hélio é uma molécula composta por diferentes elementos, isso aqui só estaria correto se esse gás hélio fosse formado por átomos de elementos diferentes. E quando ele bota aqui, ó, que o gás é formado por átomos com número atômico 2, o que ele está dizendo? Que o número atômico dos átomos que estão ali formando o gás, todos têm um número atômico igual a 2. Então, se tem o mesmo número atômico, significa dizer que é o mesmo elemento químico. Porque o número atômico de um elemento é como se fosse o seu CPF, é a sua identificação. Então, a letra A não pode estar correta porque o enunciado já está dizendo que todos os átomos têm o mesmo número atômico. Então, não pode ser de elementos diferentes. Na letra B, fala que é um composto gasoso com alta reatividade. Bom, ele já está dizendo que ele é mais leve e ele não é inflamável, então ele tem baixa reatividade, até porque ele não forma compostos com facilidade, então ele não reage com facilidade. Não tem como a letra B estar correta. Na letra C, fala que ele é um elemento químico formado com átomos, por átomos, com diferentes números de massa, né? O que é o número de massa? É a quantidade de prótons que um átomo tem no seu núcleo, mais a quantidade de nêutrons. Pelo que nós temos de informação no enunciado, ele não trata-se desse tipo de elemento químico, né? Ele não relata em um momento no enunciado essa informação. Então, a letra C não tem como estar correta. Letra D fala que ele é um elemento químico formado por átomos com o mesmo número de prótons. O que é um número de prótons? Número de prótons é igual ao número atômico. Então, se todos os átomos que compõem esse gás têm número atômico 2,
todos esses átomos têm o mesmo número de prótons. Como ele não forma compostos com facilidade, ele é um elemento químico, ele não é uma molécula, ele não é um composto. Por quê? Porque ele não forma compostos com facilidade. Eu estou riscando o quadro todo, né? Então, a letra D, ela está correta pela definição que nós temos no enunciado. Ele também não é um íon com um número atômico maior que o hidrogênio, porque ele está falando aqui que ele é um átomo. O íon, ele é um átomo que tem carga por ganhar ou perder elétrons. No caso do hélio, ele é um elemento químico, então ele não é um íon, ele não perdeu nem ganhou elétrons. A nossa alternativa correta aqui é a letra D. O hélio é um composto, né, um elemento químico que é formado por átomos com o mesmo número atômico, né, o mesmo número de prótons, que é o número 2. Ele tem sim, ele tem ali, como ele fala, ele tem um raio atômico maior que do hidrogênio porque ele tem 2 prótons no seu núcleo, mas ele não é um íon, tá, galerinha? Na questão de número 1, a nossa alternativa correta é a letra D. Já na questão 2, ele diz o seguinte: a água e o dióxido de carbono são substâncias muito comuns no cotidiano. Suas fórmulas são H2O e CO2, respectivamente. Daí, a questão quer que a gente diga o que essas fórmulas estão informando. Qual é a informação que essas fórmulas aqui estão trazendo para a gente? Na letra A, fala que elas informam a quantidade e o tipo de átomos que estão presentes em cada substância. Na letra B, fala que ela informa os estados físicos das substâncias. Na C, fala que ela informa a proporção entre átomos e o tipo de ligação existente. Ela informa, sim, a proporção entre os átomos, mas eu não consigo, só de olhar a molécula, dizer o tipo de ligação. Letra D fala que ela informa a massa molar dos compostos. E a letra E fala que ela informa a reatividade química dos elementos. Qual é a principal informação que uma fórmula de qualquer substância quer trazer para a gente? Quando a gente pega o H2O e o CO2, eu tenho de informação logo de cara os elementos, ou seja, o tipo de átomo que compõe, e a quantidade de átomos que estão compondo cada molécula de uma substância. Por isso que para essa questão aqui, a alternativa correta vai ser a letra A. Eu consigo dizer, a partir das nossas fórmulas químicas, qual é e quantos são os átomos que compõem essas moléculas. Pelas fórmulas da água e do dióxido de carbono, eu sei que, por exemplo, na água, cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, enquanto no dióxido de carbono eu sei que tem 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, são essas as principais informações que as fórmulas químicas trazem para a gente. Por isso que a alternativa correta para essa questão aqui é a letra A. Eu tenho ali que elas indicam a quantidade e os tipos de átomos que estão presentes em cada substância. E agora a gente vai para a nossa questão de número 3, a questão decolando para o futuro, que traz aí para vocês uma equação química. E a partir dessa equação química, ele trouxe 5 alternativas para você dizer o que o balanceamento dessa questão, dessa equação, demonstra. Ele fala assim, ó, a equação abaixo representa a combustão do etanol, a queima do álcool etílico. Então, eu tenho a fórmula do álcool etílico aqui, ó, do etanol, reagindo com 3 mols, ou seja, 3 moléculas de gás oxigênio, formando 2 moléculas de dióxido de carbono, mais 3 moléculas de água.
ele fala que essa equação está balanceada. Você não tem certeza que está balanceada e quer ter a certeza absoluta, o que você vai fazer? Você vai ver quais são os elementos que estão compondo os reagentes e os produtos e vai observar se eles estão na mesma quantidade dos dois lados. Como assim, professora? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho carbono do lado dos reagentes e tenho carbono do lado dos produtos, certo? Se eu quero saber se o carbono está balanceado, eu tenho que ver quantos átomos eu tenho de cada lado. Do lado dos reagentes, eu tenho 2. Do lado dos produtos, eu tenho 2 também, ó, porque esse coeficiente está multiplicando toda a minha molécula. Então, aqui, ó, é 2 vezes 1 e 2 vezes 2 do oxigênio. Então, eu tenho 2 carbonos aqui e 2 desse lado. Vamos para o hidrogênio. Desse lado aqui, ó, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 5 mais 1, 6 hidrogênios. Vamos para o lado dos produtos. Eu tenho aqui 2 vezes 3, 6 hidrogênios também. Tá balanceado. Agora quem falta? Falta o oxigênio. Eu tenho um oxigênio aqui, certo? Aí o que eu vou observar? Que esse 3 está multiplicando a minha molécula de O2, então significa que é 3 vezes 2. Então eu tenho 6 aqui, com mais 1 vai ficar 7 oxigênio. Do lado dos nossos reagentes. Aí a gente vai lá para os produtos. Eu vou ter 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 3 vezes 1, que vai dar 3. 4 mais 3, 7. Então, todos estão na mesma quantidade. Então, a nossa equação está balanceada, certo? Essa equação está balanceada e demonstra que, 2 pontos. Letra A. O número de moléculas sempre é igual nos dois lados? O número de moléculas, não. Cuidado! Nós vimos as reações, por exemplo, de síntese, onde nós temos 2 substâncias reagindo para formar uma substância no final. Então, o número de moléculas nem sempre vai ser, pode acontecer, mas nem sempre vai ser igual dos dois lados. Aqui eu tenho uma molécula com 3, 4 moléculas. Desse lado eu tenho 2 moléculas com 3, 5 moléculas. Então, o número de moléculas não é igual dos dois lados. B. Os produtos formados têm maior quantidade de átomos que os reagentes. Se fosse verdade, a nossa equação não estaria balanceada. Então, a letra B não tem como estar correta. Na letra C diz, a quantidade total de átomos permanece constante, respeitando a lei de Lavoisier. Como que eu sei que isso permanece constante? Porque a quantidade de átomos que a gente contou agora do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos que a gente viu do lado dos produtos. Então, a letra C para mim está correta. Mas vamos ver a letra D. A massa dos reagentes é menor do que a massa dos produtos. Não tem como, né, gente? Se a quantidade de átomos é a mesma, a massa dos dois lados vai ser igual. E a letra E fala que a equação representa uma mistura entre etanol e gás carbônico. Aqui ela representa uma reação química. Uma mistura não é uma reação química, por isso a letra E não tem como estar correta. Ficando assim, a nossa alternativa correta é a letra C. A lei de Lavoisier afirma que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Assim, a equação mostra que a quantidade de átomos de cada elemento se conserva após a reação ter ocorrido. Vocês observaram aí que a gente trabalha todos os conceitos que nós já fomos trabalhando ao longo da nossa unidade 1 e às vezes eles vão estar ali presentes em outra aula e tá tudo bem, porque o conhecimento ele é assim, ele vai agregando um ao outro. No mais, galerinha, a gente vai encerrando essa aula de número 12. Nós temos mais aulas para trabalhar com vocês e lembre, a nossa avaliação tá bem aí, então vá se preparando para se sair muito bem nas nossas provas. Até a nossa próxima aula, galera!